Você pode correr. Você pode silenciar as vozes com distrações. Pode enterrar os sentimentos com ocupações. Pode empilhar conquistas como tijolos, tentando construir uma muralha entre você e aquilo que realmente te assombra. Mas no final da noite, quando a luz do mundo se apaga e a sua alma começa a sussurrar, algo permanece, algo que se recusa a desaparecer. Porque tudo aquilo que você evita olhar, tudo aquilo que você rejeita sentir, não desaparece, ele se esconde e do escuro controla. Essa é a verdade nua e crua. Tudo o que você não enfrenta vai, pouco a pouco, conduzir seus pensamentos, suas decisões, seus medos, seus amores, sua vida. Carl Jung não escreveu isso como uma metáfora poética. Ele revelou uma lei psicológica tão imutável quanto a gravidade. O que não se torna consciente se manifesta na sua vida como destino. E você o chama de acaso, de azar, de padrão, de maldição. Mas a verdade é que aquilo é você, a parte que você recusou a abraçar. Vivemos em uma era onde se glorifica o sucesso externo, mas se evita a jornada interior. Uma era em que preferimos 1000 técnicas de produtividade a uma única tarde de auto-honestidade. Onde compramos cursos de alta performance sem nunca ter parado para perguntar: por que tenho tanto medo de ser quem sou? A sombra, como Jung chamou, não é o mal em você, é o que está escondido. É o poder que você enterrou junto com a dor. É a raiva que você nunca usou para estabelecer limites. É o desejo que você sufocou para ser aceito. É a verdade que você escondeu para manter a paz. Tudo isso continua lá, vivo, latente. E quanto mais você o ignora, mais ele se infiltra na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus fracassos repetidos. Não existe liberdade sem confrontação. Nenhuma paz verdadeira vem da fuga. Imagine um guerreiro que nunca entrou no campo de batalha, mas se gaba das armaduras que coleciona. É isso que muitos fazem com sua espiritualidade, sua carreira, sua imagem. Adornos usados para esconder o fato de que nunca enfrentaram a si mesmos. Jung disse: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A luz vem depois. O primeiro passo é a coragem de olhar. Mas olhe mesmo, sem desculpas, sem desviar o olhar na primeira pontada de desconforto. Mergulhe. Você vai encontrar a criança ferida que um dia se sentiu rejeitada. Vai encontrar o jovem que se culpou por falhas que não eram suas. Vai encontrar traços de ego, orgulho, inveja, desejo, medo. Vai ver partes de si que o mundo disse que não eram aceitáveis. E aí você terá uma escolha: continuar negando ou integrar. Integrar não é justificar, não é se render aos impulsos destrutivos. É olhar para eles e dizer: eu vejo você, você faz parte de mim. E eu escolho quem conduz essa carruagem, porque dentro de você há muitos personagens: o sábio, o rebelde, o sabotador, o protetor, o artista, o agressor. Quando você reprime um deles, ele não morre. Ele apenas age nas sombras. Mas quando você o encara, o compreende e o integra, ele se transforma. A raiva vira ação justa. O medo vira cautela. A tristeza vira empatia. A sombra vira poder. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Mas ninguém fala das falhas emocionais que ele enfrentou, do desespero interno, do ego ferido, das dúvidas. O que o fez persistir não foi uma técnica de produtividade, foi uma psique reconciliada. Quando a alma não está dividida, o mundo exterior não pode derrotá-la. Abraham Lincoln viveu com depressão profunda, mas não fugiu dela. Ele olhou o vazio nos olhos e, ainda assim, liderou uma nação. Porque sua sombra não era mais inimiga, era parte do seu poder. Você quer vencer na vida? Não comece com metas, comece com confrontos. Pergunte-se: o que dentro de mim eu mais evito encarar? Esse é o seu início. Não a palestra motivacional, não o planner, não o post com frases bonitas, mas o silêncio de uma pergunta honesta. Porque só ali você vai ouvir aquilo que precisa ser ouvido. Toda cura começa com escuta.
Escuta da dor, da raiva, da vergonha. Porque cada emoção negativa tem uma mensagem, uma função, um papel. Mas se você vive anestesiado, acelerado, distraído, você nunca escuta. E aquilo que deveria ser um guia se torna uma prisão. Você acha que está escolhendo livremente, mas está sendo conduzido, inconscientemente, pelas feridas que você não curou. É por isso que a maioria se sabota. Não é por burrice, é por incongruência interna. Querem sucesso, mas acreditam que não merecem. Querem amor, mas têm medo de intimidade. Querem liberdade, mas têm pavor de responsabilidade. E então criam ciclos, repetem padrões, culpam o mundo, mas não percebem. O problema não é o mundo, é o inconsciente que comanda enquanto a consciência dorme. Então desperte, mas não com euforia. Desperte com profundidade. Sente-se consigo mesmo como um arqueólogo diante de um sítio ancestral. Escave camadas, questione narrativas. Relembre promessas que você fez a si mesmo quando ainda era jovem e ferido. Promessas como: nunca mais vou confiar, nunca vou me expor, nunca vou falhar de novo. Você se esqueceu delas, mas elas continuam comandando sua vida como leis invisíveis. E agora, você tem a chance de quebrar essas leis, de reescrever o script, mas só se tiver coragem de voltar onde tudo começou, de refazer o caminho da dor até encontrar o ouro escondido dentro dela. Porque é isso que Jung ensinava. O ouro está na sombra. A parte mais poderosa de você está onde você menos quer olhar. E é por isso que poucos alcançam sua grandeza. Porque exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a de enfrentar o próprio espelho. E se você fizer isso, se encarar sua sombra com honestidade, integrá-la com compaixão e seguir com disciplina, então, e só então, você será livre. Não invencível, mas inteiro. E o mundo não precisa de mais perfeitos, precisa de inteiros. Porque quem se tornou inteiro não precisa mais controlar, não precisa mais provar, não precisa mais fugir. Está em paz com quem é e por isso se torna imparável. E quando você se torna inteiro, algo muda silenciosamente dentro de você. As circunstâncias externas ainda oscilam, os desafios não desaparecem, mas há uma presença, firme, constante, enraizada. Você deixa de reagir como alguém tomado pelas correntes invisíveis da própria sombra. Você age, escolhe, cria, com clareza, porque agora há um centro em você que não vacila. Mas não se engane. Esse estado não é conquistado por sorte nem por desejo. Ele é esculpido com disciplina, porque enfrentar a si mesmo é só o início. O verdadeiro trabalho começa depois. Reconstruir-se com consciência. A disciplina não é apenas uma rotina de hábitos. Ela é o solo em que a alma pisa para não escorregar de volta aos velhos padrões. Cada manhã em que você escolhe se levantar apesar do peso. Cada noite em que você escreve suas verdades em vez de fugir para distrações. Cada decisão pequena que afirma: eu não sou mais escravo do que eu era ontem. Tudo isso é disciplina. E essa disciplina molda destino. Você olha para os grandes da história e enxerga o brilho das conquistas. Mas o que o sustentou não foi o talento. Foi a disciplina nas sombras. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de criar seu império imaginativo. Nikola Tesla viveu à beira da ruína enquanto explorava o invisível. Steve Jobs, com toda a sua genialidade, teve que morrer para o ego, falhar, recomeçar. Todos eles tiveram que vencer, primeiro, dentro de si. Porque sem vencer dentro, o sucesso fora vir à prisão dourada. A mente indisciplinada é como um império sem rei. Qualquer impulso toma o trono. E você se vê agindo como nunca quis agir, dizendo o que jurou não dizer, abandonando sonhos por medo, sabotando vitórias por dúvida. Mas quando a disciplina assume, quando o rei interno desperta, os impulsos ainda gritam, mas não governam. Você escuta, compreende e segue adiante. E então chega a clareza. Não aquela clareza romântica, feita de certezas absolutas, mas a clareza madura, que sabe o que é essencial. Porque a sombra não foi só enfrentada,
ela foi integrada, e com isso você começa a enxergar com mais nitidez. Percebe que muito do que chamava de objetivo era apenas fuga, que muitos dos seus desejos eram desejos emprestados, que seu medo de errar não era sabedoria, era trauma vestido de precaução. E aí, você começa a escolher diferente. Clareza é poder, porque ela corta o ruído. Enquanto o mundo corre atrás de tudo, você começa a andar em linha reta. Não porque tem pressa, mas porque sabe o caminho. E saber o caminho não é ter um mapa, mas ter direção. A direção do que é verdadeiro para você. E isso ninguém pode te dar. Nenhum guru, livro, curso, só você. Você, sentado diante do caos, olhando fixamente para ele. Até que, no meio do caos, surge uma linha. Uma linha que só você pode ver, porque foi desenhada pelas cicatrizes que só você carrega. E então a visão nasce. Não mais como um devaneio abstrato, mas como um destino que pulsa dentro. Não é o que você quer ter, é o que você precisa se tornar. E essa visão não é leve, ela pesa. Pesa porque exige renúncias, exige sacrifício, exige reconstrução, mas é esse peso que afia a alma, que transforma a vontade em vontade inabalável. Henry Ford viu o impossível quando todos viam apenas cavalos, porque sua visão era mais real para ele do que a realidade diante de seus olhos. E você só transforma o mundo quando aquilo que carrega dentro é mais forte do que tudo o que está fora. Essa visão, sua visão, será testada pelo tempo, pela dúvida, pelas vozes que dizem que não vai dar. Mas se for verdadeira, ela não morre. Ela arde em silêncio, esperando que você se levante mais uma vez. E para manter essa visão viva, você precisará de propósito. Não um propósito como slogan, mas como chama. Propósito é o porquê de tudo. É o motor invisível que faz você agir mesmo quando ninguém vê. É o que impede que você traia a si mesmo por conforto. É o que te lembra nos dias cinzentos que sua dor não é em vão e que cada passo tem sentido. Mas o propósito verdadeiro nunca é egoísta. Ele nasce da alma, e a alma só respira quando se sente conectada. Não com o sucesso, mas com o todo, com algo maior, com o impacto. E é aí que tudo se alinha. Quando o seu eu encontra um nós, quando o seu dom se torna serviço, quando sua cura se transforma em caminho para outros. E então, até sua sombra se curva, porque ela entende, agora existe uma missão, e nessa missão você não será poupado, será lapidado, será desafiado a manter a integridade quando ninguém está olhando, a continuar andando quando todos pararam, a falar a verdade quando ela dói, a amar mesmo quando foi traído, a recomeçar ainda que esteja cansado, porque é assim que a alma cresce, não na segurança, mas no fogo. E se você aguentar o fogo, sem endurecer, sem se perder, sem fugir, você se tornará algo raro, um ser humano consciente de si, um ser que não é movido pela sombra, mas também não a rejeita, um ser inteiro e por isso poderoso. E quando você se torna esse ser consciente, inteiro, poderoso, não pelo que possui, mas pelo que sustenta em silêncio, então você começa a praticar algo que poucos compreendem, a gratidão verdadeira. Não aquela gratidão condicionada, que só surge quando tudo vai bem, mas a gratidão radical que floresce até no caos. A gratidão que olha para a dor e diz: obrigado por me mostrar quem eu precisava me tornar. Porque você entende, cada perda foi um desmascaramento, cada decepção, um espelho, cada fracasso, um mestre disfarçado. E é com essa percepção que você transcende. Você para de lutar contra a vida. Para de esperar que o mundo externo conserte aquilo que só você pode integrar por dentro. A gratidão então vira estado, não sentimento passageiro. Ela passa a ser a lente que te permite ver o valor oculto até nas pedras do caminho. E a vida, que antes parecia um campo de batalha, se revela como um campo de treino. Um terreno sagrado onde tudo coopera com sua evolução, inclusive os inimigos. Sobretudo, os inimigos. Porque são eles que ativam partes suas que ainda estavam adormecidas.
São eles que mostram onde ainda há ego, onde ainda há medo, onde ainda há feridas clamando por reconhecimento. E quando você vê isso com clareza, começa a se tornar adaptável. Não reativo, adaptável. Você deixa de ser refém das circunstâncias, porque entende que o mundo muda, e você também pode mudar com ele, sem se perder de si. Adaptabilidade não é concessão, é inteligência espiritual. É saber quando resistir e quando se curvar, sem nunca abandonar seu centro. Bruce Lee disse: seja como a água. A água não luta com a pedra, ela a contorna, e com o tempo, a molda. Assim também é a alma desperta. Ela não desperdiça energia com o incontrolável. Ela se move com sabedoria, com presença, com fé. E essa fé não é cega, é fé lúcida. A fé de quem viu a própria escuridão, mas escolheu mesmo assim andar em direção à luz. E quando o caminho te quebrar, porque vai quebrar, você não se assustará, porque terá aprendido o valor da resiliência. Não a resiliência forçada, tóxica, que nega o sofrimento, mas a resiliência consciente que sente a dor e mesmo assim se reergue. Porque a alma não quer perfeição, ela quer verdade. E a verdade é que você cairá, que haverá dias escuros, que em alguns momentos parecerá que tudo está perdido. Mas mesmo nesses momentos, se você já encarou a si mesmo, saberá. Isso também faz parte do processo. Isso também é ouro em formação. Nelson Mandela suportou 27 anos de prisão. E quando saiu, não saiu amargo. Saiu gigante. Porque durante aqueles anos, não foi apenas seu corpo que ficou preso. Foi sua alma que foi forjada. Gandhi foi humilhado, espancado, perseguido e transformou tudo isso em força serena. Porque o poder não está em evitar a dor, está em dar sentido a ela. E dar sentido à dor é, talvez, o maior aprendizado que um ser humano pode conquistar. Porque a dor sem sentido paralisa, mas a dor com propósito liberta, transforma, edifica. Você começa a perceber que cada cicatriz sua carrega uma chave que pode abrir portas na vida de outras pessoas, mas só se você tiver coragem de mostrá-las. E é aí que você começa a viver em outro nível. Você deixa de buscar apenas aprendizado para si. Você se torna aprendizado para o mundo. Cada gesto seu passa a ensinar, cada silêncio a inspirar. Não porque você se acha superior, mas porque se tornou transparente. E transparência é rara. Num mundo de máscaras, ser autêntico é revolucionário. E quando você vive assim, aprendendo com tudo, ensinando sem pregar, caminhando com humildade e presença, então sua existência se torna um farol. E não importa se você é famoso ou anônimo, se tem palco ou bastidores, o impacto da sua alma ultrapassa fronteiras. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que enfrentou a si mesmo e venceu. Você deixa de viver uma vida pequena, uma vida baseada em medo, aprovação, conforto. Você começa a viver com grandeza. Não a grandeza dos holofotes, mas a grandeza silenciosa de quem vive com integridade. E isso é liberdade. Liberdade de ser, liberdade de sentir, liberdade de caminhar sem se curvar aos ventos do mundo, porque o vento mais forte sopra de dentro. E agora é com você. Você vai continuar fugindo? Ou vai olhar? Vai seguir culpando o mundo? Ou vai assumir as rédeas da sua psique? Vai seguir se escondendo atrás do personagem que criou para sobreviver? Ou vai finalmente conhecer e revelar quem você nasceu para ser? Porque no final tudo o que você não enfrenta continuará controlando a sua vida. Até o dia em que você decidir com coragem, com brutal honestidade, com a alma aberta, chega. Eu escolho me tornar inteiro. E nesse momento, nesse exato momento, a sombra se curva e o verdadeiro você renasce. E quando esse renascimento acontece, ele não vem com fogos de artifício, aplausos ou celebrações externas. Ele chega no silêncio, no instante em que você diz não ao velho eu, no momento exato em que a versão que sobreviveu, lutou, fingiu, gritou por aceitação, é enfim abraçada, compreendida,
honrada e então libertada. A vida se transforma quando você entende que não está aqui para ser perfeito. Está aqui para ser verdadeiro, para ser inteiro, para ser alguém que caminha com todas as partes da própria alma, até as que sangram, até as que envergonham, até as que o mundo ensinou você a esconder. Esse é o ápice da liberdade. Não precisar mais atuar, não precisar mais vencer o tempo todo, apenas existir, com inteireza, com coragem, com presença. Você não veio ao mundo para ser cópia, nem para agradar. Veio para se tornar, para transbordar a essência que só você carrega. E essa essência não se encontra fora, nem se fabrica com esforço. Ela emerge quando você desiste de fugir. Quando você aceita a verdade de quem é e trabalha todos os dias para moldar essa verdade em direção ao que pode ser. Esse é o ciclo da individuação, como Jung nomeou, tornar-se quem você nasceu para ser, não quem o sistema quer, não quem a família esperava, não quem os traumas programaram, mas quem a alma sonhou, antes do medo, antes das máscaras, antes do mundo. E esse processo não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes você volta a encontrar antigos medos, antigos sabotadores, antigas dores, mas agora com outros olhos, agora com maturidade, agora com ferramentas. E a maior dessas ferramentas é a consciência, a capacidade de observar seus pensamentos sem se tornar prisioneiro deles, de sentir suas emoções sem afundar nelas, de lembrar suas dores sem se reduzir a elas. Porque consciência não é fuga, é presença total. É o farol interno que guia, que ilumina os recantos onde antes só havia caos. Com consciência, até o sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser uma punição e passa a ser uma linguagem. O corpo que adoece fala o que a alma já gritava. A crise financeira revela a crença escondida na escassez. O vazio nos relacionamentos expõe a carência não resolvida. Tudo vira mensagem. Tudo vira oportunidade. Não para controlar o mundo, mas para dominar a si mesmo. E é aí que a verdadeira liderança nasce. Não a liderança de cargos, mas a liderança interior, a capacidade de se conduzir com coragem, com direção, com integridade. Os grandes líderes da história não começaram liderando outros, começaram vencendo a própria escuridão. Martin Luther King enfrentou o medo todos os dias. Viktor Frankl encontrou sentido até no campo de concentração. Esses homens não esperaram o mundo mudar. Eles mudaram por dentro e arrastaram o mundo com eles. Você não precisa mudar milhões. Precisa, primeiro, mudar a si mesmo. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Suas escolhas mudam, seus padrões se dissolvem. Suas relações se curam. Sua energia altera ambientes. Você deixa de ser um peso, uma repetição, uma âncora, e passa a ser ponte. Passa a ser referência. Passa a ser presença. E mesmo quando tudo parecer ruir, mesmo quando o chão faltar, mesmo quando a vida te testar mais uma vez, você saberá. Isso não é o fim, é o próximo chamado. Porque agora você já conhece o caminho de volta para si. Agora você sabe como cair e levantar com consciência. Agora você tem raízes. E quem tem raízes não teme a tempestade. Essa é a revolução silenciosa de quem escolhe despertar. A revolução que começa no espelho, na alma, no íntimo. Que começa com uma decisão, a de não mais fugir da própria sombra, a de não mais terceirizar a própria liberdade, a de não mais permitir que as dores antigas comandem os sonhos futuros. Você não é vítima, você não é apenas um produto do que viveu. Você é alquimista, tem o poder de transformar dor em força, medo em fé, caos em clareza. E a matéria-prima está toda aí, dentro de você, esperando o toque da sua consciência. Mas isso exige coragem. Coragem para continuar quando a motivação acaba. Coragem para escolher o caminho mais difícil, porque é o mais verdadeiro. Coragem para desapontar os outros e, finalmente, honrar a si mesmo. Coragem para começar de novo. Quantas vezes forem necessárias. E talvez essa seja a verdadeira definição de sucesso.
continuar se tornando, continuar expandindo, continuar se despindo de ilusões, de personagens, de padrões, até que sobre só o essencial. E o essencial não grita, ele sussurra, ele vibra, ele guia. E você sabe que chegou lá, quando o silêncio dentro de você é mais forte que o barulho do mundo. Então, eu te pergunto, você está pronto para encarar tudo aquilo que te controla no escuro? Está pronto para parar de fugir? Está pronto para ser livre de verdade? Porque a liberdade não está lá fora, não está no próximo emprego, no próximo relacionamento, na próxima conquista. Ela está dentro. Ela sempre esteve, mas ela exige um preço. E o preço é esse. Você terá que se encontrar inteiramente, honestamente, brutalmente. E quando fizer isso, quando olhar, aceitar, integrar, crescer, agir, resistir, agradecer, adaptar, recomeçar, você vai se dar conta de algo. Nada nunca te controlou, exceto o que você se recusava a ver. Agora você vê. Agora você é inteiro, indomável, vivo.